Contrato futuro de milho. Está na hora de comprar ou está na hora de vender? Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, criador do iCoffee Academy, e nesse vídeo meramente educacional vamos ver se está na hora de comprar ou vender o milho. Mas antes vamos ver as suas características. Primeiro vamos ver as datas de vencimento. Por se tratar de um contrato futuro, ele tem vencimento. Então ele vence em janeiro, março, maio, junho, agosto, setembro e novembro. Isso vai ser fácil de identificar na sua corretora, através do home broker ou através de uma plataforma de negociação. O contrato que tiver maior liquidez vai ser o contrato que você vai estar operando, tá bom? O vencimento ocorre no dia 15 do mês e o custo de oscilação é a cada R$1 de variação do contrato do milho equivale a R$450, tá bom? Você precisa ter margem de garantia da mesma forma de qualquer contrato futuro, então isso também você vai ver na sua corretora. Precisa estar atento também ao valor da corretagem, se paga corretagem, se não paga corretagem, tá? E no final do vídeo eu vou te mostrar uma forma mais fácil de você poder estar operando o contrato futuro de milho. Agora vamos fazer uma análise, né, baseada em análise de preço e volume, que é a análise que a gente faz para ver se está na hora de comprar ou vender o milho. Então vamos à tela. Estamos aqui com o contrato de milho na nossa tela. Primeiramente, nós vamos olhar conforme a análise de Richard Wyckoff, olhando se isso aqui é uma distribuição ou uma acumulação. Então aqui nós podemos identificar de forma bem rápida, tá? Eu não vou ficar enrolando nem falando o que é, qualquer coisa você olha as playlists aqui do canal. Então nós temos uma amplitude de movimento para baixo. Então aqui nós temos um selling climax, que é uma amplitude de movimento de queda com volume, tá? Depois nós temos um AR, que é um rally automático, e um segundo teste. Isso daqui caracteriza uma fase A de mercado. Então aqui nós temos uma fase A de mercado. Depois nós temos uma fase B de mercado, que é onde o mercado trabalha de forma lateral. Aqui dentro é onde o mercado troca dinheiro. Vendo aqui embaixo a gente consegue ver que foi até uma região que não teve muita amplitude, tá bom? Depois nós temos a fase C de mercado, que é a fase onde o mercado desce para pegar liquidez, tá? Então ele desce nessa região para pegar liquidez. Uma região que a gente chama de fase C é onde ocorre springs ou checkouts também, tá? Pode ocorrer checkout nessa região. O mercado sobe para a fase D de mercado, faz o LPS, depois ele segue para a fase E de mercado, dando continuação no movimento. Então, basicamente é isso. Caraca, Eduardo, tu falou, não entendi nada. Se você é estudioso do método Wyckoff, isso daqui, tudo que eu falei ficou muito claro. Se você ainda não é, você precisa olhar as playlists que estão aqui no canal, inclusive o nosso curso grátis que está na playlist. Isso daqui, tudo que eu fiz nessa leitura aqui, é com base no que eu estou vendo o mercado fazer, baseado no volume negociado, que é o nosso indicador aqui embaixo, fala de volume, agressões e nossos indicadores aqui, ó, tanto de preço, que o candle é o indicador de preço, a regra de coloração, que é indicador de volume, e nossos indicadores de VSA. Talvez aqui não fique uma leitura tão clara, então agora nós vamos mudar para o outro contrato, tá? Vamos mudar aqui para o contrato, olhando aqui no MetaTrader 5. A gente tem aqui o contrato contínuo do milho e nós vamos olhar ele através desses números para ver se fica mais claro, tá? A nossa análise. O que esses números aqui eles querem dizer? Cada pernada dessa, deixa eu pegar aqui, cadê? Cada movimento desse a gente chama de pernada, tá? Então ele saiu do 3 até o 2233. Isso daqui foi uma pernada ou um swing, tá? Por isso o nome desse indicador aqui, Over Swing. Isso daqui foi um swing. E a gente gosta de olhar o mercado trabalhando em esforço versus resultado. Esse daqui que vai identificar o que a gente vai estar olhando quando o mercado se desloca, né? Possível deslocamento de mercado. O método Wyckoff fala de oferta e demanda, né? E causa e efeito.
o que é a causa? O que seria a causa? A causa é justamente esse movimento lateral e o efeito é o deslocamento do preço, né? Então a gente tem uma expectativa que o mercado crie um efeito depois desse movimento aqui, ó, de causa. Como que a gente vê essa causa? Como que a gente está olhando? Como que essa causa está se desenrolando aqui dentro? Através da estrutura. Então, olhando, a gente vê que tem uma possível estrutura de acumulação. E olhando aqui já o nosso spring, foi o que eu comentei lá, que é onde é o possível movimento, o método Wyckoff ele te dá dois movimentos de saída, né, de entrada. Ou através do spring, que seria na fase C de mercado, ele te dá através do spring, através do LPS e depois através do outro LPS lá na fase E. Então você tem entrada na fase C, na fase D e na fase E de mercado. Cada uma com a sua particularidade. E o que a gente quer? Quando a gente dá um zoom aqui, mesmo tendo esse monte de informação na tela, a gente vê que o mercado caiu de forma considerável. Então, lá em cima, nós tivemos o que nós chamamos de distribuição, por isso o mercado cai, e agora nós temos uma expectativa de acumulação. Então, essa acumulação nos dá uma expectativa de alvos. Primeira região seria essa daqui, e a segunda região é essa, e a terceira região lá no topo, tá bom? Então, lá em cima seria nossa expectativa da terceira região. E agora, fazendo uma análise mais clara e do movimento que está ocorrendo, né, do movimento que está ocorrendo, vou falar baseado nos nossos gatilhos e entradas do que a gente vê. Então, basicamente, se você já acompanha a gente, então nós temos o background, que seria a nossa acumulação, nós temos o nosso indicador força weakness, que a gente quer que ele trabalhe acima, né, das regiões das médias anteriores, nós queremos que ele trabalhe acima do rastreador Jack, que é esse rastreador de tendência aqui, você pode chamar de média móvel, e ele faça uma entrada acima de um candle verde ou até de um candle azul. Então aqui a gente está objetivando a nossa entrada. Ele sobe, faz o pullback e aqui teria outra entrada. Então o mercado realmente está numa tendência de alta. A gente acredita, devido às possibilidades e probabilidades que o mercado continue subindo. Agora, lendo o nosso indicador OVA Swing de uma forma discricionária, a gente viu que quando ele solta esse indicador que a gente chama de algo trade, isso daqui ele marca uma possível reversão de mercado, tá? Nem que seja uma reversão momentânea. Então, mesmo nós tendo aqui, ó, esse delta negativo menos 78, aqui nós tínhamos um delta menos 1645, vai ter um delta positivo, outro delta menos negativo, delta positivo, outro delta menos negativo ainda, quer dizer que os vendedores estão saindo do mercado, os compradores estão entrando no mercado, porque o delta negativo está diminuindo. E aqui nós entramos com um algo trade. Depois nós temos um delta positivo de 499, o mercado vira o força weakness comprador, porque até então aqui ainda era vermelho, tá? Então nós tínhamos maiores vendas do que compra, mesmo com toda essa informação, mesma coisa aqui nesse fundo. Então agora nós temos mais compradores do que vendedores, pessoas acreditando na alta, mais demanda do que oferta, né? Seria basicamente isso. Ele sobe com um delta negativo, só que no fundo ele tem um delta positivo. Sobe com outro delta negativo e no fundo ele tem delta positivo. E novamente aqui ele marca um 1860 com delta positivo. Então a gente acredita, com todas as características aqui que o mercado está nos dando, que é uma tendência de alta, que o mercado vai seguir subindo, tá? Lembrando que isso daqui é um vídeo totalmente educacional, com a leitura do que a gente está vendo, do que nós estudamos. Então aqui a gente, da mesma forma, a gente está trazendo para o outro gráfico do Profit Chart, que é no contrato futuro, mas vamos trazer para o contrato atual. Então aqui nós temos o contrato atual do milho. Então aqui foi o que nós mostramos, né? O que eu mostrei aqui atrás, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui.
que foi o que eu mostrei aqui atrás. Falei de Selling Climax, falei AR, segundo teste, mercado andou de forma lateral, Spring, né, LPS, o outro LPS ali em cima. Então nós temos indicadores também de VSA, que é outra leitura que a gente faz, que deixa de forma automática no gráfico essas informações, essas siglas, né? Então aqui deixou um Spring, aqui nós temos um Climax Up, então o mercado está acusando a alta. E as possíveis regiões de parada, que seriam as regiões de alvo. Então aqui nós temos a primeira região, aqui, ó, na região próxima de 73, então tem esse espaço aqui para o mercado estar andando. E aqui, como é um contrato atual, não tem como a gente olhar para trás. Por isso que a gente olha aqui contrato futuro. Então a gente dá um zoom, a gente vai ver que lá no 89 também tem mais regiões para cima, tá bom? A gente consegue ver isso daí. Tá, Eduardo, você falou que cada oscilação de R$1 é R$450. Então, não é tão barato assim. Vamos trazer aqui para o contrato vigente. Se a gente olhar o contrato vigente, eu tivesse entrado no 67, então seria aqui, ó, 67, 65, aqui já seria 450, aqui seria 900 e por aí vai, 1.000 e pouco. Cara, é um dinheiro puxado, eu não tenho essa grana para perder. E outra coisa, o contrato futuro, ele tem vencimento, como a gente viu. Então você tem que rolar. Eu não sei se na tua corretora ela vai ter o que? Ela vai ter corretagem, cobrança de corretagem. Então o que você pode estar fazendo? Você pode estar operando o Corne 11. O que é o Corne 11? Corne 11, apesar da baixa liquidez, a gente não consegue fazer essa análise que a gente acabou de fazer olhando o Corne 11 porque tem baixa liquidez. Então esses números aqui, essas informações aqui, elas são meio que maquiadas. Então a gente faz a análise pelo contrato do milho futuro e você pode estar fazendo a entrada aqui pelo ETF. Por quê? Aqui no ETF a gente consegue ver que ele vale hoje R$ 6,32. Tá? Então, quais os prós e quais os contras? Os contras seriam a liquidez. Tanto que se você for ver, um dia negociado do Corne 11 tem 40 negociações, 38 negociações. Então é muito baixa, é uma negociação muito pouca. Mas se você quer entrar no mercado, você acredita na análise que você fez, na tendência de alta. Então, cara, eu acho, né, de acordo com o que nós estudamos, eu vou fazer uma entrada aqui no Corne 11 com a expectativa que ele vai até 8,83. E como você pode estar fazendo isso? Com a quantidade de lotes que você vai comprar aqui, né? Aqui no ETF de cotas. Você pode chegar aqui, vou comprar 100. Cada 100 oscilação, cada 100, né, 100 contrato que você comprar aqui do ETF, cada 100 ETFs que você comprar, ele vai ter uma oscilação de R$1, tá? R$1. 1.000, R$10. Se comprar é 1 centavo. Então, assim, 1 centavo é muito pouco. Mas se você comprar 10 com oscilação de R$1, cara, isso não vai te machucar tanto. Se vai comprar 1.000, tem que ver por quê. Porque tem que ver se a liquidez vai permitir, tá bom? Então não vou comprar nem 1.000, vou comprar 100 é pouco, vou comprar 500, tá? E talvez você consiga deixar até o stop um pouco mais abaixo. Deixar o stop no 6, consegue deixar o stop no 5. E outra coisa, o ETF, ele não tem vencimento, tá? Então você não vai se preocupar com vencimento. Quando você sair dele, vai pagar 15% do imposto de renda. Então você vai comprar o seu ETF e o ETF ele tem que acompanhar, né? O ETF ele acompanha o contrato futuro. Então você vai comprar o ETF, se o ETF subir, o seu contrato futuro vai subir, mesmo que não tenha liquidez, porque existem os market makers que vão fazer o contrato futuro aqui do milho subir. Beleza? Então era basicamente isso. Então aqui é o Corne, não sei se aparece, apesar que dá para ver ali, mas é o Corne 11, que você vai dar uma estudada aí para ver se faz sentido. É o ETF. Você pode achar ele nos sites aí mesmo, ETF Brasil, no Investidor 10, você pode colocar lá, vai ver. Ou pode procurar até mesmo, se você tiver o próprio chart, colocar e vai ver igual aqui. Igual eu tô olhando. Então, se a gente botar nos 5 minutos, aqui ó, a liquidez dele é baixíssima, então a gente consegue identificar um ativo que tem baixa liquidez através disso.
Ou se você tiver capital para estar operando contrato do milho, saiba que é um contrato pesado, tá? É um contrato pesado. Você tem que ter a margem de garantia, que deve variar entre R$ 2.000, R$ 3.000. O ideal é ter muito mais, porque as corretoras elas pegam tipo 60% da margem de garantia. Então, se é 2.000, não adianta você ter 2.000. Tem que ter mais, tem que ter 3, tem que ter 4. Tá? Então tem que ter um valor maior. E lembrando que a cada R$ 1 do milho, ele vai pegar para cima ou para baixo R$ 450. E a entrada no diário já nem seria tão aconselhável. Então você pode diminuir o tempo gráfico e fazer uma análise num tempo gráfico menor, que a gente chama de, você faz uma análise na estrutura macro, né, e tenta achar uma microestrutura dentro da estrutura macro para você poder estar entrando. Você também pode fazer isso. Dessa forma você diminui o tamanho do seu stop se você estiver entrando aqui através do contrato cheio aqui do milho. Beleza? Então era um vídeo rápido sobre isso. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou me manda através do WhatsApp ou através do Telegram. Se você quiser aprender mais sobre o método ICOF, eu deixei um vídeo aqui especial desse lado aqui, ó,